Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo está perfeito, está tranquilo e estou feliz em poder estar retornando aqui para a gente dar continuidade aos nossos estudos, ok? No nosso projetinho aí que se chama, como eu já disse anteriormente, Estudando Juntos, não é isso? Bom, hoje nós começaremos a falar um pouquinho da Expedição 4. Vamos falar sobre a Expedição 4. A Expedição 4, cujo tema é América, Países Desenvolvidos, ok? Bem, iniciaremos pelo percurso 13. O tema, o título do percurso 13 é Estados Unidos, Formação e Expansão Territorial. Bom, nós sabemos que existem apenas dois países desenvolvidos no continente americano. Os Estados Unidos da América e o Canadá, não é isso? Vamos começar pela maior economia de todas as economias do planeta, a grande potência militar do nosso planeta, a maior potência bélica do planeta Terra, não é isso? Uma nação que exerce um poder de influência sobre todas as partes do mundo, ok? Bem, para falarmos dos Estados Unidos, a gente tem que dar a localização. A geografia trabalha assim. Então, vamos abrir o livro na página 116 e a gente tem aqui, ó, localização e divisão política. Os Estados Unidos situam-se na América do Norte, não é isso? Entre o Canadá e o México. A gente pode dizer com toda certeza que o território dos Estados Unidos ele não é contínuo. Por quê? Nós temos no mapa, observe um mapinha bonitinho aqui dos Estados Unidos, e a gente vai perceber o seguinte, que nós temos uma parte do território norte-americano que fica ao norte do Canadá, que é o Alasca, que foi adquirido da Rússia. Depois nós vamos poder estar falando um pouquinho sobre isso, ok? Mas vejam bem, olha só, os Estados Unidos é o país que tem a maior economia do mundo. Tá? Aqui no nosso livro-texto está claro, em 2009 o PIB dos Estados Unidos estava acima dos 14 trilhões de dólares. Gente, isso é muito dinheiro, não é isso? A divisão administrativa de política administrativa dos Estados Unidos ela é interessante, ela apresenta 50 estados, incluindo o Alasca, tá? Incluindo o Havaí e também incluindo o Distrito de Colômbia, ok? Então, aí nós podemos observar que há uma divisão territorial, uma divisão política administrativa até um pouco semelhante com a divisão política administrativa do território brasileiro, ok? Bom, como é que se formaram os Estados Unidos da América? Como é que o território dos Estados Unidos da América se forma? Bom, vamos lá na página 117. Na página 117 a gente começa assim. O atual território dos Estados Unidos foi inicialmente ocupado por povos indígenas. Esses povos indígenas seminômades que viviam da agricultura associada à caça e à pesca, né? Então, os indígenas seminômades, eles ocupavam inicialmente o território dos Estados Unidos, não é isso? Bom, esses indígenas, eles passaram a ser extremamente influenciados pelos europeus, né, com a presença dos colonizadores europeus, ali no século XVI. Essa colonização, ela caracterizou, como o nosso próprio texto diz, o extermínio dos povos indígenas do território estadunidense, porque quando os colonizadores ali chegaram, logo em seguida eles lançaram um processo expansionista rumo ao oeste dos Estados Unidos. E o preço altíssimo, foi esse pago, não é isso? Quando houve um grande extermínio de povos seminômades que já existiam naquela região. Beleza. Passamos lá para a página 118. Na página 118, a gente vai ver como é que se formava o território da grande colônia britânica, que eram os Estados Unidos da América. É isso? Então, 13 colônias, divididas em duas porções distintas, as colônias do norte e as colônias do sul. Olhem comigo aí na página 118, o mapinha que mostra as 13 colônias. A gente percebe que assim como no início da colonização do Brasil, o Brasil não estava pronto, também o território dos Estados Unidos não estava pronto. O processo expansionista foi extremamente importante para que várias regiões que hoje formam os Estados Unidos fossem ocupadas pelos colonizadores, formando assim esse país que
território gigantesco, quarto maior território do planeta, maior que o Brasil é o quinto, lembra disso? Bom, então no mapinha aqui, vamos observar aqui com cuidado, na página 118, as 13 colônias, figura 4, tá? Nós temos aqui, na cor laranja, observem aí, acompanhem no livro, na cor laranja, nós temos New Hampshire, Pensilvânia, Nova York, Massachusetts, New Jersey, ou Nova Jersey, Connecticut, Rhode Island, Delaware, Maryland. Então, essas eram as colônias do norte. As colônias do sul, aqui em verde, não é? Vamos só caracterizar as colônias do norte. As colônias do norte, elas tinham uma característica fundamental que as diferiam das colônias do sul. Como o norte dos Estados Unidos não apresentava-se tão importante para os colonizadores, tem até uma frase quando a gente estuda o Japão que diz assim, a importância de não ter nascido importante, já até falei em outros momentos com vocês sobre isso. Importante no período colonial era ter riquezas para oferecer, era ter produtos tropicais, não é isso? Metais preciosos. Então, era muito interessante para ser o quê? Comercializado no continente europeu. Então, o norte dos Estados Unidos, esse território das colônias do norte dos Estados Unidos, não era muito interessante porque não apresentava tais recursos extremamente importantes. Ao contrário, né, o sul apresentava. O norte desenvolveu ali uma colonização de povoamento. Tá? Vamos lá, vamos observar isso. Então, as colônias do sul, que tinham caráter, onde se encontrava de fato aquilo que era importante, né, porque era uma região mais quente, não é isso? Então tinham gêneros muito próximos aos produtos tropicais, o solo ele era mais fértil, alguns produtos tipo arroz poderia ser produzido naquela região, né, e poderia ser exportado para o continente europeu. Então, criou-se naquela região uma colonização de exploração. Então, a grande diferença entre as colônias do norte e do sul dos Estados Unidos foi o caráter da colonização. Do norte, povoamento, do sul, exploração. Então, vamos acompanhar comigo aqui. Vamos lá, bonitinho? Bem, nas colônias do norte, de fato, a produção era voltada para a subsistência, mas havia uma produção de um certo excedente, não é? E esse excedente ele era comercializado pelos colonos, o que não era permitido pela metrópole. Do outro lado, nas colônias do sul, tudo funcionava como a metrópole desejava, um domínio extremo, não é isso? E ali naquelas colônias havia a produção de gêneros em grandes monoculturas, não é isso? Chamadas plantations, que iriam fornecer produtos para o abastecimento do mercado da Europa, principalmente a colônia britânica. A metrópole britânica, no caso, o Reino Unido, a Inglaterra. Bom, o que é muito interessante é que os colonos do sul, de uma forma muito diferente dos colonos do norte, eles apresentavam laços muito estreitos com os colonizadores europeus. Ok? Então, aí a gente vê uma relação que favoreceria a exploração dos estados do sul nos Estados Unidos depois. Ok? Bom, o processo de independência. Não é? Vejam que coisa interessante. Vou ler aqui na página 118, acompanhe comigo. Em oposição a várias medidas impostas pela Inglaterra, como a elevação dos tributos, fato que prejudicava o desenvolvimento da manufatura e do comércio da colônia com outras regiões do mundo, em 4 de julho de 1776, as 13 colônias se uniram e se declararam livres do domínio inglês. Promulgaram assim a Declaração de Independência, escrita por Thomas Jefferson. Como a Inglaterra não reconheceu a independência, as lutas dos colonos apoiados pelos franceses intensificaram até 1781, quando os ingleses, após sucessivas derrotas, depuseram armas na famosa Batalha de Yorktown. Em 1783, pelo Tratado de Paris, finalmente a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos, que em 1787 promulgaram a sua Constituição Democrática. Então, o que a gente tem que observar muito no processo de independência dos Estados Unidos? Não foi um processo pacífico. O descontentamento dos colonos com relação às políticas impostas pela metrópole levaram os colonos a se rebelarem contra a metrópole
E eles tiveram uma ajuda crucial dentro desse contexto, que foi a ajuda dos franceses. Não é isso? Então, em 1776 se dá a Declaração da Independência dos Estados Unidos e em 1787 é promulgada a Constituição, a primeira Constituição dos Estados Unidos, a Constituição Democrática dos Estados Unidos da América. Gente, e essa Constituição é a Constituição vigente até hoje, tá? Claro, com algumas mudanças, algumas alterações, mas é a Constituição dos Estados Unidos da América, ok? Não foi um processo de independência pacífico, pelo contrário, houve derramamento de sangue, sim. Aí sim, depois da independência, formaram-se os Estados Unidos da América. Mas existiam grandes diferenças entre o norte dos Estados Unidos, os estados do norte, e os estados do sul. E isso é uma herança da divisão entre as colônias, lembram disso? Porque as colônias do norte, elas foram colônias de povoamento e as colônias do sul de exploração. E assim os estados do norte se desenvolveram dentro de uma política diferente. Vejam bem, na página 119 nós vamos falar sobre a Guerra de Secessão. Secessão quer dizer separação. A Guerra de Secessão é o nome dado à Guerra Civil dos Estados Unidos, quando houve uma oposição grandiosa entre as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, o norte que estava se industrializando, já havia se industrializado, estava buscando copiar os moldes de crescimento e desenvolvimento europeu, principalmente os britânicos, não é isso? Visando uma economia dinâmica e moderna, onde o capitalismo cresceria, onde as relações de troca se fortaleceriam, não é isso? Então, era muito diferente do que acontecia no sul, embora a gente saiba que era uma única nação, sempre foi uma única nação, mas as modalidades de colonização foram diferentes nessas duas regiões. Então o sul desenvolveu-se baseando-se numa exploração, da mão de obra escrava, não é isso? A exploração das terras, formação de grandes latifúndios, as chamadas plantations, ou seja, monoculturas exportadoras que tinham como objetivo abastecer os mercados europeus. Então aí a gente começa a observar uma grande diferença. Vejam comigo, olha só. No Congresso dos Estados Unidos, era difícil conciliar os interesses dos dois tipos de sociedade. A do norte industrialista, reunindo a elite dos comerciantes, e a do sul agrária, e formada por fazendeiros escravistas. Os sulistas tinham o poder político e os nortistas o poder econômico. Olha só, os grandes fazendeiros, os grandes exportadores com as suas monoculturas tinham o poder político nas mãos. E o norte, os políticos do norte, eles não tinham o poder, não dominavam, mas os comerciantes, o capital do norte, ele era muito grande, era muito forte. Então, o norte tinha o poder econômico e o sul tinha o poder político. Não é isso? Figura fundamental nesse processo para reverter, para mudar a situação dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Olha só, em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente pelo Partido Republicano, representando a sociedade do Norte. Tem uma história bacana que dizem que Lincoln era filho de fazendeiros do Sul. Isso ajudou muito, na verdade, em campanha, o Lincoln convencer os políticos do Sul a votarem nele, a fazê-lo presidente dos Estados Unidos da América. Vejam só, os fazendeiros do Sul, por sua vez, perceberam que estavam perdendo o poder político e decidiram se separar da União a fim de defender os próprios interesses à interferência do Norte. Ou seja, com a eleição de Abraham Lincoln, o poder político começa a crescer no Norte. E aí, os grandes fazendeiros, os políticos do Sul, se sentindo ameaçados, propuseram a separação das colônias do Sul com relação às os estados do Sul com relação aos estados do Norte. E deu-se aí a chamada Guerra de Secessão. Não é isso? Os estados confederados do Sul, versus os Yankees do Norte. E nós sabemos o final dessa história, o Sul foi arrasado pelo Norte industrializado, que tinha tecnologia, produziu melhores armas, não é isso? Propunha o fim da escravidão, que atraiu um número muito grande de escravos negros que viviam até no Sul e acabaram se tornando soldados pela guerra a favor do Norte. Não é isso?
uma guerra também pela liberdade. Bom, então, nesse momento a gente começa a observar que a Guerra Civil ela promoveu uma mudança no panorama político nos Estados Unidos ao seu final. As colônias do Norte venceram as colônias do Sul, não houve secessão, não houve separação, e aí surgiram de fato os Estados Unidos da América. Não é isso? Como uma grande federação com estados autônomos independentes. A partir daí, fazer o quê? Expandir, né? Expandir para o oeste, para o sul. Agora era necessário, de fato, fazer com que os Estados Unidos se tornassem a grande nação toda poderosa do continente americano e, por que não, do mundo. Não é isso? Vejam, página 120. Na página 120, a gente vê a conquista e ocupação do oeste. Gente, olha que coisa interessante. Vamos ler mais um pouquinho. Pouco antes do término da Guerra de Secessão, o governo anunciou em 1862 o Homestead Act, ou seja, Ato de Propriedade Rural, que concedia a posse de 140 acres de terra, que equivale a 4.047 metros um acre, não é isso? Metros quadrados, a quem cultivasse no mínimo 5 anos a terra ocupada. Essa lei atraiu imensas ondas de imigrantes europeus para os Estados Unidos, favorecendo a ocupação e a exploração econômica das terras habitadas por povos indígenas. Então, gente, olha só, o Homestead Act, ele oferece para cada colono e sua família que ocupassem e produzissem a terra, isso durante 5 anos, isso é importante a gente observar, 160 acres de terra, ou seja, era muita terra. Isso gerou uma onda de imigração de europeus para os Estados Unidos. E os Estados Unidos precisavam desses imigrantes naquele momento, naquela época. O objetivo era correr, caminhar e ocupar o oeste. E aí quem acabou sofrendo, com esse processo foram os indígenas. Os povos indígenas acabaram sendo trucidados por isso. E com o apoio do exército dos Estados Unidos, colonos foram invadindo terra dos indígenas, ocupando as terras dos indígenas e ali vivendo. Tá? Bom, é interessante que a corrida do oeste, como o texto coloca, vamos continuar, ela coincidiu com o processo de industrialização dos Estados Unidos, que foi fundamental. Veja só, a corrida para o oeste coincidiu com o período de industrialização dos Estados Unidos. Para a burguesia industrial, era muito importante promover a expansão da economia do país, ampliar o mercado de consumo interno e conquistar as ricas reservas minerais, inclusive as de ouro, das montanhas rochosas e de outras regiões. Essa marcha para o oeste atendeu esses objetivos e foi estimulada por um conjunto de ideias conhecida como Destino Manifesto. Gente, vamos juntar aí o Homestead Act e a doutrina do Destino Manifesto. Então, era importante para a sociedade capitalista que surgia naquele momento nos Estados Unidos ampliar a área do país, ampliando assim o mercado consumidor, tendo mais mão de obra e recursos naturais, vamos colocar assim, fundamentais para o funcionamento da economia. Mas aí vem a teoria, a doutrina do Destino Manifesto. É isso para complementar tudo isso. Olha só, lá embaixo, vejam bem, puritanos. O que era puritano? Membro de uma seita protestante muito rígida que praticava o cristianismo de forma mais pura. Muitos puritanos perseguidos na Europa emigraram para os Estados Unidos. Então a presença dos imigrantes nos Estados Unidos, principalmente aqueles que eram puritanos, adeptos de uma cultura religiosa protestante e que buscava, na verdade, essa coisa de serem mais puros, etc. E tal. Gente, por isso nós falamos muito que tem uma relação muito estreita entre o capitalismo e o protestantismo nos Estados Unidos da América. Isso aí se deve à presença dos puritanos. Não é isso? Então, o que eles pregavam dentro dessa doutrina do Destino Manifesto? Olha só, que os brancos puritanos, página 120, brancos e puritanos eram os eleitos, os únicos responsáveis por desenvolver o país, a quem Deus havia confiado a missão de criar uma sociedade modelo na América. Olha só, olha que visão preconceituosa. Quando eles diziam que eles haviam sido escolhidos, brancos e puritanos, escolhidos por Deus, para ocupar a grande nação da América, não é isso? Olha só, porque eles eram, vejam isso, continuando aqui,
eles eram puros e consideravam os indígenas não civilizados, incapazes de levar essa tarefa adiante, visto que até então, de acordo com a visão preconceituosa, ainda não tinham feito. Ou seja, diziam que os indígenas eram incapazes de promover o povoamento, a ocupação daquela nação. É isso? Visão extremamente deturpada, preconceituosa. Isso, atribuindo tudo isso à vontade de Deus. Sabe? Isso foi a doutrina do Destino Manifesto nos Estados Unidos, onde nós temos uma estreita relação entre o cristianismo, na sua face protestante, né, e a formação do capitalismo estadunidense e a formação do território dos Estados Unidos, e também dando base para o crescimento econômico daquela nação, daquele país. Bom, esse processo ele vai culminar num modelo expansionista norte-americano estadunidense. Não é isso? Vejam bem, na página 121 que a gente está caminhando para o fim. Tá? A configuração territorial atual estadunidense é resultado de sucessivas anexações, tratados e compras de territórios, algumas vezes obtidos por meio da luta armada, tá? Sendo o México o principal prejudicado. Claro, primeiro a expansão para o oeste e aí a expansão para o sul. Vamos lá. E aí quem está lá no sul? O México. O México perdeu muito. A maior parte do território que era parte do México, que era mexicano, foi anexado aos Estados Unidos. Estados como Califórnia, Texas, vamos pegar mais, Flórida, Novo México. Tá? Esses estados eram parte do México e foram todos anexados, e mais alguns anexados ao território estadunidense. Tá? Então, o que isso também é interessante a gente estar observando, teve um peso muito grande com relação à questão da chamada doutrina Monroe, de 1823, idealizada pelo então presidente norte-americano James Monroe. Não é isso? Qual era o objetivo de fato da doutrina Monroe? O que ela dizia? Dizia que a América era para os americanos. O objetivo dessa doutrina era garantir que os Estados Unidos pudessem exercer o seu domínio como uma nação poderosa naquela região, expulsando os europeus que quisessem restabelecer as suas colônias. É bom lembrar que nesse momento aí, coincidentemente, a gente tinha movimentos de independência em vários países da América Latina, inclusive no Brasil. Então, América para os americanos, de 1823. Lembram-se que a independência do Brasil, 1822, etc. e tal, né? Outro processo, é claro. Então, mas a gente pode dizer assim, com toda propriedade, que a doutrina Monroe ela teve uma participação gigantesca, ela teve uma responsabilidade gigantesca nesse processo, quando, através do Big Stick, o que era o Big Stick, gente? O grande porrete, né? O Big Stick é a ação dos militares norte-americanos em toda tentativa de sair do domínio dos Estados Unidos. Havia o que? A intervenção dos Marines, dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América. Cuba sofreu muito com isso antes da Revolução Cubana, não é isso? Bom, vamos lá. Finalizando esse percurso, a gente tem que observar o seguinte. Olha só o que o texto diz. Além de interesses econômicos do Destino Manifesto, a doutrina Monroe também teve influência no expansionismo territorial interno, pois enaltecia o poder dos Estados Unidos. Então, gente, o domínio, todas essas doutrinas, elas deram origem a essa cultura que muitas vezes nós achamos extremamente agressiva dos Estados Unidos por parte dos Estados Unidos da América. Ok? Assim se formaram os Estados Unidos da América, onde os indígenas, os povos nativos, foram extremamente sacrificados para que o espaço fosse ocupado pelos descendentes de europeus e europeus, formando essa nação que hoje nós sabemos exerce uma grande influência sobre quase todos os países do mundo, principalmente sobre a América Latina. Não é isso? A América realmente para os americanos. Então, a gente vai continuar os nossos comentários daqui a pouco, em breve. Eu gostaria muito que vocês lessem o texto repetidas vezes, tá bom? E pessoal, quero pedir para vocês que estão assistindo, dá um likezinho aí, ajuda no okzinho, dá um dedinho para cima para mim se você gostou do vídeo, se te ajudou de alguma maneira, ok?
para a gente estar chamando a atenção, inclusive de outras pessoas. Tá? E muito obrigado pelo acesso de vocês. Um abraço e até a próxima, tá ok?